Encontro com a minha família, né? Gostoso isso? De manhã aqui, às 9, eu encontro com a minha família de Deus, né? E ao meio-dia eu encontro com a minha família de sangue. Você sabe que hoje meus filhos vão almoçar lá em casa. Eu faço tão pouca comida em casa que eu fui fazer ontem e não tinha óleo nem sal. Você já imaginou isso? Tive que comprar sal para fazer hoje o almoço para eles, né? Mas é família, né? Como é gostoso receber. Meus irmãos, hoje nós estamos aí, antes da gente entrar na aula, tudo antes de separar, nós estamos há uma semana de um grande evento que nós organizamos aqui na igreja. Mas eu queria que você fosse um pouquinho além da palavra evento, né? O Tributos ao Rei Jesus é um evento organizado por nós, mas com um propósito. Esse evento é feito há mais de 40 anos aqui na nossa cidade. Não começou agora o tributo. E a intenção foi que nesses dias, que o mundo todo está aí debaixo das potestades, da influência do mal, e esse ano, como a pastora Miriam falou aqui de manhã, está muito escancarado o culto, as entidades, as coisas nas avenidas, né? Foi proporcionado aqui na nossa igreja um momento para que o povo de Deus fosse fortalecido, que nesses dias pessoas fossem salvas. Então, esse evento é um evento muito importante para o reino espiritual, para o reino de Deus. E nossa igreja está organizando. Olha que privilégio nosso. Eu lembro que quando nós começamos a Manancial pequenininho, nós estávamos, acho que, umas 50 pessoas, nós organizamos um tributo lá era aqui no Bancários. A senhora lembra, pastora Nina? E o primeiro cantor que veio no nosso tributo foi Baruch, desculpa. Você já imaginou isso, né? Então Deus faz essas coisas porque Deus tem propósito nesses dias. Nós ajuntamos pessoas, eu mesmo sou resultado desses dias. E Deus não trabalha lá, não espera chegar sábado para você orar. Deus trabalha antes. No ano de 93, o evento foi no dia 20, mais ou menos, de fevereiro. Eu estava lá no dia 7 de janeiro na praia e Deus começou a trabalhar comigo. Já como resultado, tenho certeza disso, das orações que eram feitas na igreja. Deus alcança aqueles que precisam ser alcançados. E o Senhor foi lá na praia me alcançar. Olha que coisa tremenda, você está entendendo? A gente precisa ir além desse evento do sábado que vem. O evento não começa no dia 14, para nós o evento já começou. Nós já estamos orando, intercedendo. Deus, faz um resgate nessa terra. Aqueles, como a Jenny fala, aqueles que estão distanciados, que estão afastados, que sejam trazidos de volta. Aqueles que não te conhecem, que sejam trazidos aqui para ter um encontro com o Senhor. Então, nesses dias dessa semana que antecede esse evento, eu quero conclamar a igreja para estar orando. Nós precisamos nos levantar em oração. É uma semana muito determinante. Nós lembramos, teve um ano que a esposa de um dos preletores passou mal, quase que ele não consegue vir. O preletor que nós selecionamos passou mal, ele não vai poder vir, tivemos que substituir. Olha a batalha espiritual que nós já estamos enfrentando. Então, eu preciso que essa semana você ore pelo pastor Ricardo Almeida, pelo pastor Daniel Souza, pela família deles. Porque se tem uma coisa que tira o sossego nosso, é família, não é verdade? E às vezes o inimigo não atinge o rapaz, mas atinge alguém, desestrutura, você concorda comigo ou não? Na quinta-feira que a pastora Maria Isabel ia ministrar aqui, naquele dia o Geraldo desceu do púlpito, foi deitar lá passando muito mal de dor. Você entende assim, como que é a estratégia para desestruturar? Então, meus irmãos, o nosso papel como obreiros, guerreiros do Senhor, é interceder por esse evento, já pedindo para Deus cobrir esses homens, para que eles, outra estratégia que o Senhor me deu aqui de manhã agora, para que eles venham se esvaziar de si, para que eles não venham falar deles. Nós não queremos ouvir o pastor Ricardo, eu não quero ouvir o pastor Daniel, mas eu quero ouvir o Senhor através deles. Então a minha oração é, Senhor, que eles se esvaziem e se encham do Senhor, e o Senhor vai poder usá-los para alcançar muitas vidas, né? Exatamente, meus irmãos, e bem lembrado, o pastor Ricardo Almeida, ele tem ministério de cura. Então, se você souber de alguém que está passando aí por enfermidade, Deus tem usado muito ele em cura. Olha só que estratégia que Deus está dando para nós.
né? Então, esse evento vai ser ministrado pela nossa igreja e ele vai ser sustentado pelas nossas orações, é o nosso papel. Então, eu preciso que amanhã, pelo menos 7 pessoas jejuem por esse evento. Quem pode jejuar segunda-feira por esse evento? Entrar aí na brecha lá, nós já temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 7, aleluia. Na terça-feira, quem que pode? Na terça-feira, lá, oh glórias, aleluia. Quarta-feira, quem que pode? Lá, quarta, lá, já temos 1, 2, precisamos de mais alguma, 3, 4, 5, 6, nós vamos chegar no 7. Na quinta-feira, quem que pode jejuar por esse evento, clamando mesmo para um mover de Deus aqui, lá, 2, 3, 4, 5, olha lá, até o meu amiguinho vai jejuar aí, ô glória. Na sexta-feira, agora na sexta-feira eu tenho uma boa notícia para vocês. Sexta-feira, então quinta-feira nós temos a campanha de oração, certo? Então nós já vamos orar ali. Na sexta-feira nós teremos uma vigília aqui na igreja. Ô, glórias! Posso ouvir um amém ou não? É uma vigília. Olha que como Deus é estratégico, né? Ele colocou no coração do Bruno e da dona Vera, da Dalto, para fazer essa vigília na véspera do Tributos. Olha só, então, sexta-feira que vem, às 9h30, das 9h30 à meia-noite, nós estaremos aqui, né, em vigília, orando. É uma vigília de oração, tá? Pode vir que nós vamos ter, assim, sementes da palavra lançada, mas, assim, vão ser momentos que nós vamos estar dobrando o nosso joelho mesmo, com um monte de motivos de oração, para a gente interceder nesse dia. Então, sexta-feira que vem, nós temos um compromisso aqui, né, para o reino de Deus. Nós vamos estar orando nessa vigília, intercedendo para aquilo que Deus vai fazer nesses dias. E aí, no Tributos, você já sabe, né? Vamos compartilhar o post, vamos mandar para pessoas. E na terça-feira, quem é músico, você tem algum amigo músico, manda um post, nós temos um post lá específico para um workshop que vai ter. Então, o Daniel de Souza é um músico, é um dos precursores aí da música gospel no Brasil, e ele tem muito para compartilhar, porque ele, além de músico, ele é pastor, além de pastor, ele é servo. Uma humildade tremenda, e ele ama compartilhar aquilo que Deus deu para ele, né? Então, vai ser um momento para os músicos muito edificante. Manda aquele convite lá para muita gente e vamos abençoar quanto mais pessoas possível. Amém, meus irmãos? Sem mais delongas, os jovens e adolescentes vão sair com o pastor Cristiano. As crianças vão sair com a tia Edilaine. Cadê a tia Edilaine? Olha lá, a tia Edilaine está inaugurando, hein? Aleluia, que Deus te abençoe, viu? A filha do pastor José já está aí, ó, dando fruto aqui. Aqui é assim, chegou, já começa a trabalhar. Não dá nem tempo de respirar, né? E os demais vão ter que me aguentar. Aleluia. Irmãos, então nós vamos começar aí. Já pode pôr o primeiro lá, Mike? Quem já pegou o devocional, né? Então, quem encomendou, está aqui com os nomes tudo marcadinho, com a Lirceia, né? Então, pode retirar com ela, quem já fez a sua encomenda. E aí eu vou pedir para os demais, eu não sei se vai sobrar algum, porque assim, nós pedimos, e o pessoal foi encomendando depois que eu já tinha pedido, veio 67. Eu só preciso ver se vai dar todos para... Mas quem já fez lá, está tudo marcadinho, quem já fez o Pix, quem já pagou, quem reservou, né, que pôs lá que queria, está tudo com o nome aqui. Então pode retirar aí. Então eu quero falar um pouco sobre o devocional. O nosso devocional ele é preparado pela nossa professora Evelyn. Então, não é de hoje que a gente usa essa devocional, né, pastor? Já tem vários anos que a gente usa. Por quê? É um estudo que a gente confia, na mesma linha de teologia que nós seguimos aqui na nossa igreja, que é o IFC. Ela é uma professora, ela que escreve a maioria das apostilas do IFC. Então, é uma pessoa bem capacitada para ministrar, para escrever, nos dar todo esse respaldo para estudo da igreja. E quando nós descobrimos que ela fazia esse devocional, na verdade, o devocional era para jovens e adolescentes. E aí eu comecei a olhar e falei, nossa, mas dá para a gente adaptar para os adultos isso daqui? Porque é uma maneira mais fácil de você ali estar meditando na palavra e é temático, né? Então, trouxe para nós aí vários temas. E esse ano, nós vamos estudar o tema Famílias Imperfeitas com Propósitos Perfeitos, certo? Então, até eu e a Giane, quando a gente estava conversando sobre o tema desse ano, a Gi perguntou assim, né? Mas, pastor, será que é um tema bom assim, para a igreja toda estudar? Porque família é uma coisa assim, né? Falei assim,
Sabe por que que é um tema bom para jovens, adultos, criança, para quem for? Quem aqui não pertence a uma família? Fala para mim. Não tem quem não seja. Criança é de uma família. Jovem tem uma família. É ou não é verdade? Então, todos nós fazemos parte de uma família. Ah, mas meus pais são separados. Famílias imperfeitas. Ah, mas a minha mãe morreu, mora com a minha avó. Famílias imperfeitas. Né? Você vê como assim, não tem quem fica de fora. Né? Ah, os meus filhos, que é o meu caso, não moram comigo. Famílias imperfeitas, mas Deus tem propósitos perfeitos para cada um de nós. Então, eu já achei muito pelo contrário, eu achei esse tema muito inclusivo, não tem quem não pertença a uma família, ainda que a sua família seja muito diferente daquilo tudo que você possa imaginar. Ah, mas sou só eu e meu marido, nós não temos filhos. Não tem problema, é família. Você está entendendo? Então, é importante assim que Deus vai estar nos mostrando nesse estudo, ao longo desse estudo, o porquê que assim que ele fez todas as coisas, ele instituiu a família. É isso que nós vamos entender. Onde que tudo começa? É na família. Vocês podem ver, quando a gente é criança, o nosso mundo resume-se na família, não é? O bebezinho é o centro da casa, né? E ele vai acreditando naquilo, né? Ele chora, dá um mamar para ele, ele chora, eu pego ele no colo. É ali que ele começa a se relacionar, é ou não é verdade? Ali ele aprende o amor, ele aprende o cuidado, é naquele núcleo familiar. É onde tudo começa. Então Deus tem um propósito, Deus não faz nada sem um propósito. Então Deus, quando fez todas as coisas, fez o nosso mundo e começou, Maria, pela família, ele tinha um porquê. E você veja que é uma estratégia de Jesus também. Jesus, ele andou com uma multidão, né? Mas ele trabalhou com uma multidão ou ele trabalhou com um grupo pequeno? Ele trabalhou para ensinar num grupo pequeno, antes de lançar aqueles homens para a multidão, né? Então, nós também, como pais, nós ensinamos nossos filhos primeiro ali no grupo pequeno de casa, não é verdade? Antes de você mandar eles para a escola, mandar eles para fora do grupo pequeno. Você entende como assim? Deus é sabedoria em pessoa, meu irmão. Tá querendo... Você está pensando que é o nosso Deus que fez todas essas coisas. Ele é a suprema sabedoria em pessoa. Então, ele não faz nada sem propósito. Por isso, nós podemos ter esse tema, famílias imperfeitas. Por que as famílias são imperfeitas? Porque elas são constituídas por pessoas, pastor Edson, e pessoas são perfeitas ou imperfeitas? Imperfeitas. Então, não tem, assim, a ideia... Primeira ideia que a gente quer quebrar hoje, na inauguração desse estudo hoje é: não existe famílias perfeitas. Como diz o povo, a família Doriana, né? Ela é bonita só na internet, ela é bonita só na televisão, em propaganda. A realidade não é assim. Né? Então, isso daí, quando a gente entende isso, a nossa frustração se diminui, não é verdade? Porque a gente tem a tendência de idealizar as coisas. A gente tem a tendência de ficar assim, achando que tudo, o mundo perfeito não existe, o mundo não é perfeito, não, nós não somos perfeitos, eu não tenho amigos perfeitos, eu não tenho filhos perfeitos, meu pai é imperfeito. Eu lembro o dia que eu descobri que a minha mãe não era perfeita. Carlos, eu quase caí das cartas. Verdade. Falei, uau, foi um evento que aconteceu lá, eu achei tão feio o que a minha mãe fez, e eu fiquei tão decepcionado com aquilo, mas era o princípio da minha maturidade, né? Eu estava começando bem-vindo ao mundo real. E eu imagino que meus filhos também devem ter ficado chocados quando eles viram as minhas imperfeições também, né? E assim somos nós, não existe pais perfeitos. Né? Eu até falo assim para o meu filho mais velho, eu peço perdão às vezes para ele, né? Eu falei, o Ramon foi mais fácil, que era o quarto. Eu já estava um pouco mais experiente sobre filho, mas mesmo assim ainda errei. Agora com o Rafael eu não sabia nada de pai. Né? Então ele foi minha experiência, né? O primeiro, o Rafael, eu não sabia. Eu aprendi com ele a ser pai. Então, ia sair um negócio perfeito, Gi? Não tinha como, não tem como. Então, famílias imperfeitas com propósito perfeito é o tema desse ano. Tudo bem aí ou não? Vamos lá. Então, o devocional, embora a gente estude aqui vamos folheando ele aí, ó, quem está com ele. Nós estudamos ele aqui, tem uma introdução, depois você lê aqui, a Evelyn escreveu com todo carinho aqui, uma introdução para nós, né? Você tem nas mãos o devocional da Manancial de Sião, com o tema Família Imperfeita, Propósitos Perfeitos. É um estudo sobre família no livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 24. Cremos que o projeto de Deus chamado família é um projeto perfeito. Porém, com a entrada do pecado no mundo, as famílias se tornaram imperfeitas. E assim ela continua falando aí,
essa introdução, né? Aqui ela dá uma ideia de como você deve fazer o seu devocional, né? Escolha o seu melhor horário do dia, em um lugar tranquilo, e faça desses minutos seu encontro diário com Deus. Então, a nossa intenção, além da aula aqui, é que você tenha, através desse devocional, o hábito, desenvolva o hábito de tirar um momento da sua vida, mas um momento de qualidade. Você entende que é diferente, um momento de qualidade? Aquele momento que você fala, Senhor, agora eu vou pegar aqui e ir mais a fundo, né? Vou aprender um pouco mais com o Senhor. Então, a ideia é essa, separa, o meu melhor momento é de manhã, mas nem todo mundo é de manhã, tem gente que prefere antes de dormir, né? Aí você escolhe o seu momento e tira ali e faça o seu devocional. Sempre vai ter, são 16 temas desse devocional aqui. Nós vamos começar hoje com o Deus Criador e o Deus Todo-Poderoso. E aí tem aqui, olha, toda semana tem um tema da introdução do assunto e depois, diariamente, o desenvolvimento desse assunto. Tudo bem? Vamos ler então o nosso primeiro? Vou pedir para a nossa leitora oficial, a Gila foi eleita a eleitora oficial do nosso devocional. Então, o tema 1 hoje é o Deus Criador. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o porquê que esse devocional hoje começa com o Deus Criador e o Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador. Conta-se que certa vez Isaac Newton pediu a um mecânico muito habilidoso para fazer-lhe uma réplica em miniatura do nosso sistema solar, com esferas representando os planetas, conjugadas por engrenagens e correias que lhe conferissem movimento harmônico, que fossem acionadas por uma pequena manivela. Mais tarde, Newton recebeu a visita de um colega cientista que não acreditava em Deus. Como cientista, reconheceu imediatamente o que tinha diante de si. Chegando-se perto, moveu vagarosamente a manivela e observou com indisfarçada admiração os corpos celestes, movendo-se todos na velocidade relativa às suas órbitas. Afastando-se alguns pés, exclamou: "Oh, que coisa primorosa! Quem fez isso?" Newton, sem levantar os olhos de seu livro, respondeu: "Ninguém." Voltando-se rapidamente para Newton, o amigo disse: "Evidentemente não entendeu a minha pergunta. Perguntei quem fez isto." Levantando então os olhos, Newton assegurou-lhe solenemente que ninguém o fizera, mas que o conjunto de matérias, tão admirado, assumira por acaso a forma que tinha. O amigo assombrado replicou: "Deve pensar que sou tolo. Naturalmente foi feito por alguém, e este é um gênio, e eu gostaria de saber quem é." Pondo de lado o livro, Newton levantou-se e deitou a mão no ombro de seu amigo, dizendo-lhe: "Esta coisa é somente uma imitação insignificante de um sistema muito mais grandioso, cujas leis você conhece. Eu não o posso convencer de que este mero brinquedo não foi projetado nem feito por alguém. No entanto, você professa crer que o grandioso e original sistema em que vivemos veio a existir projetado e feito por ninguém? Nosso Deus criou um mundo perfeito e adequado para que famílias vivessem aqui e pudessem usufruir das maravilhas criadas. Vamos pensar no projeto original de Deus para este mundo. Então, boa meditação. O negócio é mais profundo, né? Eu vou ser sincero com vocês, faz 2 semanas que eu estou estudando esse tema e eu estou assim bem piradão com esse, é de pirar a cabeça mesmo, né? Quando você entra nessa realidade que você fica sem resposta, assim, quanto mais eu estou conhecendo a Deus, mais eu estou vendo quão falho eu sou, quão limitado eu sou, quão pecador eu sou, como eu não sei nada. Eu estou me sentindo assim, verdade, em nome de Jesus, eu nunca me senti tão pequeno e tão sem praticamente nenhum conhecimento, porque assim, quanto mais eu me aproximo de quem Deus é, mais eu também entendo quem eu sou. Né? Então, eu acho que a ideia de Deus, eu acho que se Ele se revelasse de uma vez para nós, nós não teríamos condições de suportar.
Por isso que é um processo, né? É um processo que ele vai se revelando a nós, conforme a gente vai, né, caminhando com ele vai se revelando a dia, né? Ele vai se mostrando para nós, né? E isso tem sido maravilhoso. E esse estudo aqui, para mim, está mexendo muito comigo mesmo, tá? Então vamos lá, para a gente começar o próximo, Mike, fazendo um favor. Vamos entender o que é perfeito, tá? A palavra perfeito significa algo completo, isento de defeitos ou falhas, tá? Então, perfeito significa algo completo, isento de defeitos ou falhas. Propósito. O que significa a palavra propósito? Significa a intenção, o objetivo, o porquê de algo ser feito, tá? Então, a palavra perfeito, sem falha. E a palavra propósito, a intenção de algo ser feito, objetivo. Então, propósito perfeito significa objetivo sem falhas, intenção sem erros. Então, quando a gente fala propósito perfeito, eu quero que você pense nisso. Objetivo sem nenhuma falha. Não teve falha. Hoje a gente luta com uma narrativa, né? Que o casamento é uma furada. Hoje o casamento não é verdade, a ideia é essa, né? Hoje o casamento não está para a família, estão tentando todo o tempo destruir a família, mas não vão conseguir destruir. Sabe por quê? É um propósito do Deus perfeito. É um propósito sem falha, é um objetivo não tem falha nesse propósito de Deus. Ele é uma intenção de Deus sem erro nenhum. Né? Mas Deus, ele nunca se iludiu que as famílias seriam perfeitas, porque ele quem nos fez, ele sabe que ele nos fez com toda a imperfeição, que nós seríamos imperfeitos. Então não pensa que Deus, quando acontece alguma coisa, Deus fica assim, eu não esperava por isso, né? Deus, não existe isso. Deus quem nos fez, e ele sabe que nós, na nossa limitação, nós somos imperfeitos. Se ele nos fez imperfeitos, como ele esperaria uma família perfeita? Então isso para Deus não é surpresa. Mas isso não quer dizer que muda o propósito inicial. O propósito continua sendo perfeito, embora ele é executado por pessoas imperfeitas. Deu para entender isso ou não? O propósito não muda, ele continua perfeito. Embora esse propósito é executado por mim e por você que somos imperfeitos. Tá bom? Então é isso que a gente precisa deixar bem claro. O propósito de Deus, ele é como o nosso Deus, ele é imutável e ele é perfeito, não tem erro nenhum no plano de Deus e nem no projeto de Deus. Tanto ele já sabia que nós falharíamos. Ai, que palavra bonita, né? Se eu tiver mais um filho, vai chamar isso. Verdade. Falharíamos. Ele sabia que nós iríamos falhar. Ele já antes da fundação do mundo, ele já providenciou o cordeiro. Tem gente que acha, pastor Edson, que Deus providenciou o cordeiro na hora que Adão caiu. Tem gente que acha que Deus foi pego de surpresa. Eu não esperava por essa, Adão. Você falhou comigo, Adão, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar em outra coisa. Pode ir para fora, Adão, do jardim do Éden. Pôs Adão para fora. Foi lá e falou, e agora o que nós vamos fazer? Jesus falou, Jesus, pai, deixa, vamos lá. Então tá, eu tive uma ideia agora. Ele não teve uma ideia diante de um erro do homem. Ele já sabia que o homem ia falhar. Antes disso acontecer, lá antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava pronto. Porque ele sabia o que ele ia criar, era imperfeito e ia falhar. Você vê que lindo, não é? É maravilhoso ver isso daí. Então, o propósito de Deus, ele é como o nosso Deus, ele é imutável. Deus não muda. Eu lembro quando eu passei uma tribulação na minha vida, o pastor José e a Marivone foram me visitar na minha casa, e eles olharam para mim e falaram assim, eu estava assim, muito entristecido, eu já tinha o chamado pastoral, e o pastor José olhou para mim e falou assim, os planos de Deus a seu respeito não vão mudar. Deus não muda o que ele pensa, o que ele quer para você. Olha que lindo que é isso, né? E aquilo foi um consolo no meu coração, pastor. Porque nós respondemos a eventos, mas o nosso Deus não responde a eventos. Os planos de Deus não serão frustrados. Aleluia. Eu cantei essa música a semana inteira, né? Quer que eu cante aqui ou não? Os planos de Deus não se frustrarão. É linda essa música, depois eu mando para você, tá? Porque nós temos um Deus com propósitos perfeitos. Agora vamos lá. O que é imperfeito? Que apresenta falhas.
Olha, tá lindo, mas aqui faltou um detalhezinho. É que apresenta falhas, esses somos nós. Nós não somos perfeitos. Então, imperfeito é aquilo que apresenta falha. Se tem alguém aqui perfeito, levanta a mão. Ninguém. Glória a Deus. Não, perfeito. Agora, tem alguém aqui imperfeito? Levanta a mão. Por favor, todo mundo, hein? Pelo amor de Deus, né? Nós somos imperfeitos. É tão duro, né, reconhecer isso, né? A gente queria ser perfeito, mas não dá. Não dá, nós somos limitados, nós estamos presos em alguma coisa aqui que não nos permite sermos perfeitos, né? Para nos lembrar que nós somos dependentes de algo maior, do nosso Criador. Você imagina, nós já somos tupetudos, imperfeitos, imagina se nós fôssemos perfeitos. Nós já se acha, né? Não ser nem imperfeito, Estevão. Imagina se a gente fosse perfeito, ninguém ia segurar nós. Então Deus faz tudo perfeito. Ele nos fez imperfeito porque essa é a perfeição de Deus. Vamos lá, então, imperfeito que apresenta falhas. Família, o que significa família? É um grupo social primário, é onde tudo começa, tá? Que constitui a base da sociedade. Toda a sociedade ela é formada por famílias. Famílias Doriana, Margarina? Não, famílias. Famílias imperfeitas. Você entendeu? Eu pus uma coisa, creio que foi o Espírito Santo na minha cabeça e no meu coração. Eu jejuo todas as terças-feiras pela minha família. E eu oro lá e falo, Senhor, a minha família é Machado Lima, que começou no teu altar. Mas não tem problema, a minha família, o propósito de Deus para eles não mudou. Eu oro pelo... Mas seu filho, não tem problema, eu continuo declarando o propósito perfeito de Deus para cada um dos meus filhos. Aleluia. Você entende? Então, assim, o propósito de Deus, ele é imutável. Amém? Eu que sou imperfeito, eu que apresento falhas. Continuando. Então, família imperfeita, a gente vai chegar à conclusão que é um grupo social primário com falhas. Então, quando você chega a essa conclusão, Gi, o nosso grau de frustração diminui um pouco, você concorda comigo? Eu vou ficar menos frustrado com a minha família. Né? Quando eu vejo meu pai lá com quase 90 anos, semana passada, retrasada, nós fizemos lá uma ponta de peito com uma gordura, e ele está com gordura no fígado. E aí eu tive que esconder, né, a carne antes de pôr na mesa, arranquei toda a gordura, né? Mas levei uma bronca deles, era o que faltava. Agora meus filhos querem controlar até o que eu como. E brigou feio comigo, né? E eu fiquei olhando para ele e falei, mas pai, que pai o quê? Mas ficou bravo. É um pai imperfeito, né? Mas eu amo aquele paizinho, com todas as imperfeições dele, né? Então é legal, isso me frustra menos, porque eu sei que meu pai não é perfeito. A minha expectativa na sua vida também é menor. Então, no meu núcleo, onde eu aprendo tudo, eu aprendo ali que eu vou me frustrar com as pessoas, principalmente com aquelas que eu mais amo, que é meu pai e minha mãe. Depois com os meus irmãos. O dia que eu também descobri que meus irmãos erravam, eu falei, meu Deus, eu não esperava isso de vocês. E eles falaram para mim, nem nós de você. Eu falei, é. Então, a gente descobre ali naquele núcleo que não existe perfeição. Aí, quando eu venho para fora daquele núcleo, eu chego na escola, eu também não espero amigos perfeitos. Aí eu vou para o meu núcleo de trabalho, eu também não espero. Você entende que a gente vai vivendo melhor? Você vê como Deus tem uma estratégia? Ele estava nos ensinando no núcleo primário que ninguém é perfeito, que nós precisamos aprender a lidar com as imperfeições das pessoas. E não evidenciar só os erros, né? Mas enxergar a pessoa como um todo. A pessoa erra, mas ela também acerta. Olha, não fica mais leve viver? Gente, é o Criador. Qualidade, não é só defeito, nós temos qualidade. Meu Deus, eu canto mal. Mas eu danço com uma beleza. Verdade, eu já fui campeão de lambada. Que vergonha, né? Antes de eu ter Jesus, viu, gente? Não conta, né? Ai, que vergonha. Vamos lá, imperfeito. Famílias imperfeitas, um grupo social primário com falhas. Tudo bem até aí ou não? Então vamos lá. Então, esse é o nosso tema, pode ir para o próximo. Mais um? Aí, então, por isso nós vamos trabalhar famílias imperfeitas com propósito perfeito. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida aí? A imperfeição da família e a perfeição do propósito? Ninguém ficou com dúvida, né? Era essa a intenção. Continuando.
Então eu posso declarar em alto bom som, e eu quero que você, como cristão, filho de Deus, nós, os filhos de Deus, nós não podemos entrar na conversa do mundo. O mundo fala que casamento não está mais na moda. Meu irmão, casamento é a melhor coisa do mundo. A família não, meu irmão, família continua sendo o propósito de Deus. Então, para o próximo, Mike, fazendo um favor. Você vai continuar declarando isso daqui, olha, que nós saiamos desse estudo com isso fortalecido em nós. Família, projeto de Deus. Amém, meu irmão? Fala aí para quem está do seu lado, a família é projeto de Deus. É projeto de Deus. Não abra mão da sua família, ainda que ela seja imperfeita, ainda que o seu pai é imperfeito, ainda que a sua mãe é imperfeita, ainda que os seus filhos são imperfeitos. Não abra mão da sua família. Família é projeto de Deus. Aleluia. Amém, meu irmão? Não abra mão de ninguém. Ninguém. Inclusive, a próxima vez que eu for pregar aqui, eu vou pregar sobre o tema dos descartáveis. Que o Senhor, durante todo esse tempo, Ele vai ministrando no coração da gente, né? Nós vamos pregar, vai ser no último domingo, né, de fevereiro. Vou pregar sobre os descartáveis. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Então, não abra mão de ninguém, porque ninguém é perfeito. Tudo bom? Então, vamos lá. Eu dei uns papelzinhos, a Lirceia, para alguém ler. São 4, né? Quem pegou aí? Levanta a mão. Que a Lirceia vai levar o microfone para você. Olha lá, o meu irmão vai ler. Fala o versículo para a gente saber o endereço, fazendo um favor, tá? Isaías 43, 13. Muito antes de o mundo existir, Deus, desde a eternidade, eu sou. Ninguém pode livrar alguém da minha mão. Quando eu faço alguma coisa, quem é capaz de impedir? Isaías 43, 13. Almeida, revista e atualizada. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia. E por último, a Cris. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Peguei até 2 traduções aí. Operando eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus perfeito. Vamos no próximo. Salmos 118, do 30 ao 5. Quem pode ler para mim? O Carlos? O Carlos vai ler aqui para mim, Lirceia. Salmos 18, do 30 ao 35. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Vamos ler lá, Salmos 18, do 35. Não sei se você está lendo aquela leitura, vamos ler aquele plano nosso, né? Vamos ler a Bíblia juntos. Mas nós estamos lendo Salmos. Gente, quanto aprendizado no livro de Salmos, né? Quanta revelação de quem é o Senhor. Estou amando ler Salmos. Então vamos lá, Salmos 18, do 30 ao 35. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo para todos que nele confiam, se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? É Deus que me arma de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das corças. Coloca-me em segurança nos lugares altos. Adestra as minhas mãos para o combate. Os meus braços quebram um arco de bronze. Também me dás o escudo da vitória, e a tua mão direita me sustém, e a tua clemência me agradece. Aleluia. Aleluia. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele dá a promessa e Ele nos ajuda a cumprir, como a gente viu. É Ele que adestra as minhas mãos para guerrear, é Ele quem me prepara para a batalha, é Ele quem me dá a vitória, você entende? Então, Ele nos fez, Ele é perfeito e Ele ainda vai junto com a gente. Esse é o nosso Deus, tá? Continuando. Aí a gente fala, olha para a nossa família e fala, Senhor, eu não estou entendendo nada, né? Aí a gente lê lá Jeremias
29:11. Quem pode ler para mim? Jeremias 29:11. 29:11. Jeremias. Aí chega o Senhor e fala assim para acalmar o teu coração. Ó. Porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vos dar o fim que esperais. Aleluia, aleluia. Meu irmão, isso aqui é uma palavra de Deus para mim e para você, diante de todas as nossas imperfeições. O nosso Deus está no comando da nossa vida. Você crê nisso ou não? Deus está no comando da nossa vida. Então, é o primeiro aprendizado aqui, ó. Deus está no comando da nossa vida e Ele sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. São planos de bênção e não de mal. São planos para nos dar aquele fim que a gente tem por objetivo. Então, a vida com Deus, com esse Deus perfeito, nós precisamos entender que os planos de Deus são perfeitos e neles não se frustrarão a nosso respeito. Quando algo dá errado, não culpe Deus. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor fez isso comigo? Meu irmão, é a nossa imperfeição que fez com que aquele plano desandasse. Mas continua crendo que Ele também tem o poder de restaurar, Ele tem o poder de pôr de volta as coisas no lugar. Ele tem esse plano, porque nós, como nós somos o outro agente do evento, nós somos imperfeitos, então pode acontecer. E aqui Deus está acalmando, olha, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Então Deus, o dia que te fez, Ele tem planos, Ele tem propósitos ao nosso respeito. O dia que Ele formou a família, Ele tinha um propósito, embora nós fôssemos imperfeitos. Declara o Senhor plano de fazê-los prosperar. Então Deus tem um plano com a família nessa terra. Não é à toa que Deus te colocou naquele lugar onde você está morando. Não é à toa que Deus te colocou nessa família. Deus tem um propósito com você nessa família. Deus usa muitas vezes a minha irmã imperfeita para falar comigo, como ela me abençoa. Eu imagino que Deus também me usa na vida dela. Deus tem um propósito de me colocar na vida delas. A Heloísa, ela é mais diferente, mas Deus tem um propósito. Não foi à toa que Deus me deu a Heloísa como irmã. Não foi à toa que Deus me deu o Renato como meu irmão. Deus usa o Renato na minha vida. Você entende? Então, nenhum dos planos, Deus, quando te fez, propôs você nessa família, te deu esses filhos, te deu essa realidade, ou não te deu filhos, é essa realidade e Ele tem um plano, Ele tem um propósito com você. Você crê nisso ou não? Aleluia. Pastor Joso, eu gostaria de falar. Então, a gente precisa ir além da nossa limitação, né? A gente é muito simplista na nossa visão. Até o casamento, né? Marido e mulher, eles são imperfeitos. E Deus usa a imperfeição de cada um para tratar com o outro. Exatamente. Né? Para tratar com o outro. Nós aprendemos com os erros. Então, quando eu erro, a minha esposa ela tem uma maneira de falar, de me ensinar, de me corrigir. E isso nós dois estamos aprendendo. Aleluia. Né? Então, o casamento, ele é tremendo nesse aspecto também. E é verdade, né? Parece que um completa o outro. Um é mais limitado nisso, mas o outro é mais daquilo. E aí soma, né? Você já pensou se fosse os dois Gastão? Haja cartão de crédito, né? Ainda bem que Deus foi um mais centrado, outro não é? Deus equilibra as coisas. Meu irmão, Deus é perfeito. Deus não faz nada sem propósito. Você crê nisso ou não? Você sabe que de repente, fazia 10 anos que eu morava no meu apartamento e o Senhor falou que ia fazer algumas mudanças na minha vida. E Ele falei, verdade, Jesus? A mulher, depois de 10 anos, pediu o meu apartamento. Falei, meu Deus, eu não queria sair desse prédio, eu moro uma quadra da loja, né? Então, muito fácil a minha vida ali. E o Senhor falou, é para mudar até de prédio. Eu falei, meu Deus. Aí desocupou o apartamento do lado do meu. Falei, olha, não precisa nem de caminhão, Jesus. Fiquei tentando convencer Jesus, né? Olha que economia, só eu mesmo faço a mudança aqui. Fui atrás, olha como a gente é teimoso, né? Que pastorzinho mequetrefe, né? Fui na Gilar, liguei lá, fui ver o apartamento, fiquei lá na negociação e o Senhor falou assim, você vai mudar até de prédio.
E aí, meu irmão, do nada, puf, pulou no meu celular que uma pessoa, achei para você. Falei, achou o quê, meu Deus? Olhei. E eu conversando com a moça da Gilar aqui. Achei um apartamento para você. Ela mandou a foto do apartamento. Aí eu olhei e falei, nossa, mas isso é muito lindo, deve ser caro. Ela falou, você quer que eu mande o corretor te procurar? Falei, manda. Aí o corretor me procurou, era meu vizinho da loja. Fui lá ver, era outro prédio, maior que o meu, melhor que o meu. Eu falei assim, mas aqui vai ser mais caro. Se você fizer o mesmo preço do que o moço estava fazendo lá, eu venho para cá. Ele falou, pera lá, ligou para a mulher, fechou o negócio. Agindo Deus, quem impedirá? Agora fala, Deus faz toda essa movimentação. Você achou que Deus me mandou lá só para ficar na sacada? Uma que bate um sol da tarde lascado lá, estou ficando moreno. Né? Meu irmão, Deus tem um propósito. Já achei meus vizinhos lá, eles estavam grávidos quando eu mudei. Já fui fazer amizade. Aí no Natal eu falei, vou surpreender eles. Fiz uma pulseirinha de chapa, escrevi o nome do nenê que nasceu. Bati na porta e entreguei para ele. Rapaz, abriu as portas. Agora eles me cumprimentam, conversam comigo. Eles estão saindo, eles param o carro para eu ver o João. Está aproximando. Deus tem um propósito na vida desse casal. Tem ou não tem? Meu irmão, a gente tem que estar antenado. Deus não faz nada sem propósito. Chegou o tempo de eu sair lá do bus, Deus me colocou nesse outro lugar. Deus tem um propósito para te usar onde Ele te colocou. Deus te mandou lá para Londres, né, meu irmão? Deus tem um propósito para você lá naquele lugar. Não foi à toa que Deus te tira daqui, te leva para lá, te dá uma esposa, te dá uma família. Deus tem propósito. Você entende? Deus nos planta onde Ele tem propósito na nossa vida. Então, continuando. Agora, nós vamos entrar no nosso tema. Agora prepara aí que o avião vai decolar. Tá? Agora que a gente vai começar a nossa primeira aula. Tudo isso daí é a introdução do estudo. O primeiro e o segundo tema eu vou ter que juntar, porque semana passada não foi, mas foi tão providencial que não tem como separar um tema do outro. O Deus Criador e o Deus Todo-Poderoso. Não tem. Vocês entenderam? Na hora que você descobre o Deus Criador, você descobre que Ele é todo-poderoso. Quando você fala do Deus poderoso, você descobre que Ele criou todas as coisas. Então, ainda bem que nós juntamos os temas, viu? Glória a Deus por isso. Nós vamos falar sobre o Deus Criador. Vou começar dessa ideia aqui. Esse estudo, ele é maravilhoso, essa revelação que nós vamos ter nessa manhã aqui. E eu quero que você guarde muito isso no seu coração, que isso fortalece a nossa fé e assim revela mais Deus para nós. Né? Como eu falei no começo dessa aula, nós não temos a revelação total de Deus. Nem todas as coisas Deus revelou. Né? A Bíblia fala lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 29, que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as que não foram reveladas pertencem a Deus. Que Ele vai revelando conforme a gente tem condições. Né? Então, Ele vai nos ajudando nessa revelação. Mas hoje eu creio que Ele imagina que nós estamos com essa condição de entender isso, que Ele é o Deus Criador. Me levou a ouvir muitos estudos e havia sempre uma discussão aí, porque há muitas teses sobre a criação das coisas, há muitas teses. E as teses mais antigas sempre partiu do pressuposto que, a partir de alguma coisa, o universo foi criado. A partir de algo. Sempre foi essa a tese, algo. E eles queriam descobrir que algo era esse. Foi uma célula que se desenvolveu. Então, os cientistas sempre se debateram em cima disso. E no século passado, no século XX, descobriram-se a teoria do Big Bang. E, segundo os novos estudiosos, a teoria do Big Bang foi uma das melhores coisas para a Bíblia que aconteceu. Olha que coisa, eu fiquei surpresa quando eu comecei a estudar sobre isso. Porque a teoria do Big Bang fala que o mundo passou a existir do nada. Né? Assim, e que aí as coisas tomaram forma. E, na verdade, eles foram exatamente lá em Gênesis 1:1. Porque o único livro que defendia que o mundo começou a partir do nada era a Bíblia. Todos os outros estudos sempre defenderam que a vida, o mundo, as coisas passaram a existir a partir de alguma coisa. E aí os cientistas tiveram que se render, que tudo que foi criado não tinha como começar a partir de alguma coisa, senão não teria sido criado. Você entende? Então, tudo foi criado a partir do nada. Olha que coisa linda. Então, o Big Bang, ele fortalece a teoria bíblica de que o mundo passou a existir num determinado momento e a partir do nada. Então, isso só veio fortalecer o que nós cremos, tá bom? Então, é em cima disso que nós vamos estar estudando hoje a respeito do Criador. Para a gente andar um pouquinho, olha, vamos ler lá, já foi lido aqui, né? Isaías 43:13. Antes de algo existir,
Deus já existia. Isso está lá em Isaías 43:13. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é gostoso a gente ler para comprovar, né? Está na palavra de Deus. Porque a nossa fé, a nossa igreja, o que nós cremos, nós somos edificados sobre a palavra de Deus. Então eu não venho falar aqui do que eu acho, do que eu penso, porque o que eu acho é muito comprometedor, o que eu penso também. Mas a palavra de Deus é o nosso firme fundamento, né? Então, em Isaías 43:13, diz que antes de algo existir, Deus já existia. Alguém quer ler? Vamos ler, vai. Vou ler que é mais bonito do que eu falando aqui. Olha lá, o pastor Edson está aberto lá. Antes de algo existir, Deus já existia. Isaías 43:13. Eu sei que nós já lemos, mas isso daqui vai só reforçar o que nós estamos declarando aqui, né? Diz o texto: ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhuma há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Gente, eu amo essa afirmação. Antes que houvesse dias, eu era. Ele já existia antes de qualquer coisa existir. Você entende? Então, a primeira coisa que a gente, e a ciência se rendeu a isso, assim, que tudo veio a existir, né? Até o cientista que se converteu estudando isso, ele fala, tá, houve um Big Bang. Mas quem que é o Big Banger que acionou o Big Bang? Alguém acionou. Alguém apertou esse botão para que houvesse essa explosão. Quem é o autor desse aperto da explosão? O pastor Josa. É lindo de estudar isso, que você chega à conclusão, meu irmão, não tem outra resposta. Alguém criou. O Loren, ele é o fundador da Jocum no mundo, né? E ele fala, tentando exemplificar, né? Para descaracterizar esse negócio de Big Bang. Ele fala que 2 carros tiveram um choque frontal muito violento e o resultado daquele choque saiu um relógio de pulso perfeito, caiu no braço dele, marcando dia, a hora e minuto. Eu achei tremenda essa colocação, né, que ele fez. Como vai passar a existir, né? Tem que ter ali, olha. Então, Deus já existia antes que alguma coisa existisse. Tá? Vamos lá, continuando. Ele quem criou tudo. Está lá em Isaías 45:18, Giane. Isaías 45:18. Ele quem criou tudo, Deus Criador, Ele é o Criador. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia! Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia! Isaías 45:18. Guarda isso daí aí. Agora tem uma imagem ali. Eu comecei a procurar a imagem, não sabia nem qual pôr, vou pôr todas. Já ficar aqui até a noite vendo imagem. Pode pôr o próximo, Mike, fazendo um favor. Olha lá. Quando não precisa ir longe. Se você vê a ordem que o universo foi formado, como esses planetas se sustentam lá nas alturas e não caem, não despenca. Né? Quando você vê a órbita, se tivesse 1 milésimo de para cá, pegaria fogo aqui, não estaria. Você está entendendo? Então, quando você olha para toda essa imensidão, é que nós somos simplistas, infelizmente. Nós temos uma visão curta, é aí que está a nossa imperfeição, a nossa limitação. Muitas pessoas nunca saíram de Bauru. Tem gente que nunca foi lá na Getúlio. Você sabia que tem gente aqui em Bauru que nunca saiu do centro? O máximo que ela conhece é a Batista de Carvalho. Então, como esperar dessa pessoa muita amplitude? Não tem. Eu nunca fui para o Nordeste, eu não sei como é o Nordeste. O máximo que eu fui foi no Guarujá. Então, você entende como a gente é limitado? E as praias, as dunas, nunca vi uma duna. Né? Nunca vi. Né? Então, assim, a gente é limitado. Então, a gente precisa agora, nessa aula aqui, expandir um pouquinho a nossa visão. Vamos levantar o pé, tentar, sabe, olhar por cima do muro. Vamos enxergar um pouquinho além. Não vamos. Essa simplicidade acaba causando um dano na nossa visão de quem Deus é, porque a gente põe Deus nesse mundinho.
A gente quer pôr Deus numa estátua, a gente quer pôr Deus numa caixinha, pôr num formato. Salomão, quando foi fazer o templo, ele falou, Senhor, ele já tinha uma visão maior de Deus, ele falou, Deus, eu não tenho a pretensão de te colocar ali dentro, não tem como colocar o Senhor dentro desse templo. Mas por que ele teve essa compreensão? Porque ele teve a compreensão de quem Deus é. Então eu espero que hoje, ao final dessa aula, você consiga entender o tamanho desse Deus que nós servimos, que ele não tem como ser colocado, não tem forma, não tem como eu descrevê-lo, não tem como. Ele que fez tudo, essa galáxia, como que eu quero prender ele? A Bíblia, para dar uma ilustração para nós, diz que ele mediu lá as distâncias das estrelas com o palmo das suas mãos. Então você imagina o tamanho da mão desse Deus? Aquilo ali quis dizer o quê? Uma ilustração. Não estou falando que a mão dele é uma coisa, porque é para a gente ter uma ideia do tamanho dele. Ele mede a palma, né, com a palma das suas mãos. Meu Deus do céu. A terra de uma extremidade à outra, para você ir, né, assim, levaria 712 bilhões, trilhões de anos para você atravessar a terra. Não dá, e ele que fez isso. Então a gente precisa aumentar o nosso entendimento. A gente fica falando, ai Deus, o Senhor que fez eu tropeçar aqui. Olha, meu irmão, olha direito, vai trocar o óculos lá na loja. Você tropeçou por causa do óculos. Você entende? A gente põe Deus num patamar tão pequeno. A gente para de pôr Deus nesse patamar pequeno. O nosso Deus, ele é muito maior do que isso. Assim, eu estou vibrando nessa aula, porque eu estou estudando isso daqui já há algum tempo, eu estou maravilhado de ver, esse Deus tão grande, ele fala comigo, com você. Né? Assim, eu fico maravilhado de ver assim, não estou falando de um você está entendendo? De um grande jogador da NBA, eu não estou falando de um rei, de um reino. Eu estou falando do Criador de todas as coisas. Então, vamos aumentar a nossa dimensão e a nossa percepção de quem é esse Deus Criador. Isso vai nos ajudar a conhecê-lo melhor. Tá? E assim, olha, quando ele fez Adão, que ele colocou Adão lá no Éden, veja bem, Adão começou a se relacionar com Deus, Adão era imperfeito, Deus era perfeito, né? E ele começa a se relacionar com Deus, e Deus permitiu mesmo que a imperfeição de Adão viesse à tona, para que a gente tivesse esse entendimento de quem nós somos e quem ele é. Foi a vontade permissiva de Deus. Deus já sabia que Adão ia falhar. Mas era necessário. Quando você se vê limitado, você não fala, não tem jeito. Eu consigo até que daqui para frente, Jesus, eu não consigo. Até o Mauri falou isso na quinta-feira, que na hora que ele sentou, ele falou, chegou um momento que eu sentei lá, falei, Deus, eu só consigo até aqui. Mas que bom. Aí você descobre que tem alguém que confode todas as coisas, aleluia. Alguém que não está limitado. Você entende? Que até os momentos difíceis que a gente está passando, Deus permite para que a gente conheça Ele melhor, mais a fundo. E entenda que Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Continuando, olha lá. Olha, aqui nem sei o que é esse trem, esse é a lua, esse é o sol, esse aqui é um negócio que brilha. Né? Olha o tamanho disso daí. Eu estou maravilhado de ver. Eu peguei aqui, ó. Deixa eu ler. Eu faço meus rabiscos lá. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Você já imaginou isso? Né? São Paulo está a 300 quilômetros. Né? É longe. O Sul, o pessoal vai para a praia, leva 10 horas para chegar lá na praia, não é isso? Agora aqui são só 150 milhões de quilômetros da Terra. E foi o Senhor que pôs o Sol lá, e foi o Senhor que pôs a Terra aqui. Aleluia. Olha que essa próxima aqui, ó. Tá vendo esse daqui que gira assim, ó? Eles não saem da órbita. Não saem, porque se saísse, caía tudo. Quem que sustenta isso? Eu estou tentando ilustrar isso daqui para a gente sair dessa simplicidade que a gente coloca Deus. Deus, a gente não pode colocar Ele embora Ele se envolva na nossa simplicidade, Ele não é. Você entende? Embora Ele vai lá e passe o dia comigo, Ele falou que ia passar o dia comigo, eis que estarei convosco todos os dias, Ele passa mesmo, é verdade. Mas esse ser que passa com você todos os dias ali na sua simplicidade, Ele não é simples, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí você para de limitar. Você entende? Aí você fala, não, Deus tudo pode mesmo. Por isso que Jó, ao final, falou, Senhor, eu só conheci o Senhor de ouvir falar. É essa sensação que a gente tem que ter.
A cada dia que termina. Parece que eu só conheci. A Jenny fala que assim, quando ela está lá no IFC, a cada estudo ela fala, gente, eu só descobri que eu não sabia nada. Eu nasci na igreja. Então, quanto mais você conhece Jesus, mais você fala, Jesus, eu não conhecia. Você entende? É essa a ideia. Então, essa manhã eu quero que você vá embora falando, meu Deus, eu realmente estou igual o João aqui. Né? Continuando. Olha isso, coisa linda. Ó. Tá vendo aquela luz ali? Ó? É a estrela mais próxima da Terra. Tá? Só para você, a estrela mais perto da Terra. Pode ir para o próximo. Olha que linda que ela é. Ó. Tá ali, ó. Ela lá. Ó. Parece pertinho, né? Ela chama Alpha Centauri. É aproximadamente 4,24 a 4,30 anos-luz de distância da Terra. É igual a 40 trilhões de quilômetros. Você está entendendo? Minha cabeça pirou. E eu quero pirar os 6 também, não vou pirar sozinho, não. Vamos pirar todo mundo. Meu irmão, esse Deus é muito grande. Ele é maravilhoso, ele é glorioso. Ele é tremendo. Olha que coisa linda. Eu vejo eu fiquei vendo lá, né? Pode ir para o próximo, Mike. Já estou terminando, viu, irmãos? Daqui 2 horas a gente termina. Não dá para falar de um Deus grande desse em pouquinho tempo, né? Mas vamos lá em Gênesis 1:1. Abra sua Bíblia aí. Agora, Gênesis 1:1. Tem tanta revelação nesse primeiro versículo que vocês não têm noção. Revelação científica, tá? E revelação de quem o nosso Deus é. Só em Gênesis 1:1. Ele é tremendo, Mauri. Gênesis 1:1. Eu vou pôr na tela e nós vamos ler juntos, pode ser? Eu conto 1, 2, 3. Eu sou meio desafinado até nisso daí, mas a gente tenta junto, tá? Pode ir para o próximo, Mike. Então vai estar lá, ó. Gênesis 1:1. Vamos lá então, hein? 1, 2 e... No princípio... Vamos de novo. No princípio... Criou Deus o céu e a terra. Tá. Quando fala o céu e a terra, ele está falando que toda a órbita, tudo que tem é o que ele criou, tá? Céus, tudo que tem nos céus e tudo que tem na terra. Então, no princípio. Então, aqui está estabelecendo um tempo. Quando que Deus criou todas as coisas? No princípio. No princípio, o que aconteceu? Criou Deus. O que ele criou? Céu e terra. Tudo bem até aí ou não? Então, agora me acompanha aqui, olha. Então, aí tudo passou a existir, certo? Então, imagina que é tudo que Deus criou. Deus não está aqui. Para ele poder ter criado, ele tem que estar fora daqui. Tá acompanhando comigo o raciocínio? Eu preciso que você acompanhe comigo, hein? Ó. Porque é muito lindo que nós vamos descobrir aqui, ó. O cientista antes falava que as coisas foram criadas a partir de algo que já tinha, certo? Então, era algo que já estava aqui. Eles chegaram à conclusão, com o Big Bang, que não tinha como isso acontecer, que a Terra, todas as coisas passaram a existir a partir de algo que estava fora do que passou a existir, certo? Então, eles chegaram à conclusão que algo, então eles falam algo, porque, né, eles não vão falar que é Deus, né? Algo fora daquilo que foi criado, que fez todas as coisas. E aí os cientistas cristãos que entenderam, né, falam, qual é o nome desse algo? Dá o nome para esse algo. Né? Foi o Big Bang, tá? Mas quem que apertou o Big Bang? Alguém teve que fazer tudo isso daí. Né? E eles se engasgam e tem que se render, que tudo começou a partir do nada. Aleluia. Então, nós vamos ler Gênesis, vai para o próximo, Mike. No princípio, olha, está em branco. Tá? Volta lá no... Volta o Mike. Volta por favor. Aqui é o que ele já criou. Ele não está no que ele criou, ele está fora. Tudo bem até aí? Não está dando para entender? Está ficando claro isso? Eu preciso que fique muito claro isso, que isso daqui é para a gente entender assim, esse Deus tão poderoso, ele criou a família. E aí você vai cuidar melhor da sua família. Eu já até chamei meu filho para almoçar hoje em casa. Vou dar o melhor para ele. Isso é mousse de maracujá. Estou prendado.
No princípio criou Deus o céu e a terra. Então não existia nada, não existia nada, e aí Deus criou. Na hora que ele começou a se movimentar, passou a existir. Tudo bem ou não? Então quem criou está fora daquilo que foi criado. Próximo. Criou Deus. Essa palavra aqui em hebraico, ela é bará. Palavra usada aqui para criou no hebraico. A língua hebraica ela é mais rica, né? Que ela dá mais detalhes do significado das coisas. Então é muito importante a gente ir lá na raiz da palavra. Criou em hebraico significa bará. Próximo. Olha que lindo que é isso daqui, gente. Em hebraico tem duas palavras para criar. Uma é bará e a outra é yassar. Tá? Parar significa criar a partir do nada. Yassar significa, volta um. Yassar, criar a partir de algo. Se Deus tivesse começado a partir de algo, ele teria usado a palavra de baixo. Como nosso Deus, olha que revelação que tem já no primeiro versículo da Bíblia. Né? Deus para os céus e a terra. Então, ele fez isso a partir do nada. Agora eu pergunto aqui nessa sala, tem alguém aqui que consegue criar alguma coisa do nada? Nem mágico. Você entende? Deus, a matéria-prima do Deus foi o nada. Você já imaginou isso? Mas nós não conseguimos, não existe nesse mundo, não existe. Olha que tem coisa aí, estão inventando coisas tremendas, né? Eles agora tem, como que clone, né, de animais, mas ele começou a partir de alguma coisa. Você concorda comigo ou não? Eu vejo pontes, as pessoas se maravilham de pontes maravilhosas, de prédios, não sei de quantos andares, né? Eu fico maravilhado. Outro dia eu vi uma construção no meio do mar, que vai lá, falei, meu Deus, olha que o homem é inteligente, né? Mas ele criou tudo aquilo lá a partir de alguma coisa. Ele não tem o poder de criar a partir do nada. O único que tem poder para usar esse verbo, criar, como bará, é aquele que criou a partir do nada. E o único que eu conheço que criou a partir do nada foi o Senhor nosso Deus Criador. Amém? Olha que coisa linda. Bará significa criar a partir do nada. E os cientistas tiveram que se render a isso. Aleluia! O Deus Criador é o Deus que usou o verbo bará, porque ele é o único que tinha o poder do nada fazer alguma coisa. Nem eu, nem você, nem ninguém tem esse poder. Continuando. Agora, olha outra coisa que evidencia quem o nosso Deus é. Quando fala, olha, no princípio, ali Deus começou, então, o tempo. Porque até então não tinha tempo. Certo ou não? Até então não tinha tempo. No princípio, ali está estabelecendo a primeira coisa que Deus criou. O tempo. Olha que coisa linda isso, hein? Aí, por favor, fala no microfone. Isso. Esse tempo passou a contar o Cronos, porque a eternidade sempre existiu. Né? O tempo Kairos. Deus sempre esteve no tempo Kairos. Mas, a partir da criação, começou, então, o tempo Cronos do relógio. Da existência. Né? Olha só, então, ali teve um início. Né? Tudo que tem início está preso ao tempo. Né? Os sapatos que eu vendia duravam, hein? Eu não via a hora que acabasse, para você comprar um novo, né? Né? Tudo que a gente tem um tempo, ou não é verdade? A gente compra, antigamente as coisas duravam mais, né? Eu lembro da máquina de lavar da minha mãe, tinha que ter uns 3 homens para levantar. Né? Aí os fabricantes de máquina descobriram que assim o pessoal nunca vai trocar. Vamos fazer uma coisa mais fraquinha, né? Para o pessoal trocar de mais vezes, né? E assim são todas as coisas, né? Mas ali tudo, o princípio determina um tempo. O céu, criou Deus o céu. O céu determina espaço. E criou a terra. Terra significa matéria. Então Deus fez ali, na primeira coisa, ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Olha que coisa linda. Vamos indo para a próxima agora. Quem criou a terra, então, lembra que Deus, ao criar, ele está fora de tudo aquilo que ele criou, né? Então, quem criou a terra, ele é atemporal.
Ele não está preso ao tempo, porque foi ele que criou o tempo. Então, Deus ainda é mais do que a eternidade, ele é atemporal. Deus, ele não está preso no espaço. Então, Deus, ele é infinito, porque aquele que não está no espaço está no infinito. E olha que coisa mais linda. A terra significa matéria. E o que não é matéria é o quê? Espiritual. E o que a Bíblia fala que o nosso Deus, Deus é? Como que Jesus falou lá para a mulher, lá para adorar? Importa que adore Deus em espírito e em verdade, porque o nosso Deus é espírito. Aleluia, aleluia. Você vê como Deus está totalmente fora daquilo que Ele criou. Ele criou todo o tempo, Ele criou o espaço e Ele criou a matéria. Por isso Ele tem o poder de controlar aquilo que Ele criou. Mas nossa visão, quando nós inserimos Ele aqui, queremos dar um formato para Ele, Gabi, a gente está querendo pôr Ele dentro de um sistema que Ele é fora desse sistema. Por isso Ele é o Deus Criador. Agora eu falo, além de ser Deus Criador, Ele é o quê? O Deus Todo-Poderoso. Eu falei, Senhor, nem precisa preparar outra aula. Porque na hora que eu chego nessa conclusão aqui, Maria, eu trombo com um Deus que tem todo o poder de criar todas as coisas. Ele está fora daquilo que Ele criou, pastora Anita. Ele não está preso no tempo, Ele é atemporal. Ele não está preso no espaço, Ele é infinito. Ele não está preso na matéria, porque Ele é espírito. Você entende que coisa tremenda? Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Senhor. Esse é aquele que está com você todos os dias. Vamos ampliar a nossa visão de quem é o Deus Criador. Esse é o Deus da minha família. Da minha família imperfeita, Gi. Da minha família que não saiu exatamente conforme eu planejei. Eu falo às vezes para Deus, Deus, eu planejei tanto. Eu falo, mas o homem faz plano, é assim mesmo. Mas nem sempre sai do jeito que a gente planeja. É ou não é verdade? Eu planejei uma casa também tão bonita, depois tive que vender a casa. A gente planeja coisas e as coisas não dão certo. Mas esse Deus que me deu a minha família, Ele tem propósito perfeito para a minha família. Aleluia. Ele tem propósito para Deus, Ele tem propósito perfeito para tudo aquilo que Ele criou. Nada do que Ele fez, Rose, está sem propósito. Todas as coisas, detalhes, até a distância, o que sustenta, o equilíbrio, nada saiu fora do controle dele. Tudo que ele fez é bom, perfeito e agradável. Nada na história da humanidade foi criado do nada. Pode ir para o próximo, Mike, por favor. Nada na história da humanidade foi criado do nada. Tudo que está criado daqui foi a partir de alguma coisa. A partir de alguma matéria. Não tem como criar do nada. Deus não cabe na categoria do que foi criado. Porque já perguntaram, quem criou Deus? Se você descobrir que alguém criou Deus, você vai chegar à conclusão que ele não é Deus. Que ele só é Deus porque ninguém o criou. Porque se ele tivesse sido criado, ele não seria Deus. Você entende ou não? Olha que coisa linda. Olha, Deus não cabe nessa categoria do que foi criado. Por isso que quando querem dar um formato de pessoa, né, não tem como. Não tem como. Se ele tivesse sido criado, ele não seria Deus. O tema, o Deus Todo-Poderoso. Pode ir para o próximo, Mike. Agora nós vamos só passar, tá? O Deus Todo-Poderoso, mais um. Mais um. O Deus Todo-Poderoso é revelado pelas coisas que Ele criou. Está lá em Romanos 1:20. Vamos ler. Desculpa a aula terminar hoje um pouquinho mais tarde, mas não tem como. Essa introdução é muito importante a gente entender que esse Deus perfeito que criou a família. Então o propósito que Ele tem para a minha família e para a sua é perfeito. Alguém lê para mim Romanos 1:20, por favor. Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo o que foi criado,
de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Aleluia. Então, você veja, a própria natureza, tudo aquilo que ele criou, revela a pessoa dele, você entende? Então, você não tem como falar assim, não tem como você falar que não existe um Deus, porque as próprias coisas que ele criou, revela a sua divindade e o seu poder. Não é maravilhoso isso? Outra forma que Deus se revela a nós, o Deus Todo-Poderoso, é revelado também pelos milagres que ele fez. Ou seja, coisas que você diz assim, ó, só Deus podia ter feito isso. Alguém aqui tem uma experiência para contar ou não? De alguma experiência, mas você não vai contar, mas alguém que já teve experiência com Deus do impossível, não? Que você falou assim, olha, só Deus podia. E o que você aprendeu com isso? Que tem um ser maior, que o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Aqui tem lá Gênesis, onde abriu o mar, né? Êxodo 14, 21, quando Sara tem o filho. Em João 11, 43, 44, onde Jesus é ressuscitado, né? E no fim, João, na hora que ele escreve, ele falou, se eu for escrever todos os milagres que Deus fez para manifestar o poder dele, não caberia em livros, né? Então, ele é revelado pelo que ele criou e pelo que ele fez. Aí Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E aí ele pode, então, esse Deus, que é o Criador de todas as coisas e poderoso, ele pode ir lá em Apocalipse 1:8 e falar, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Então eu espero que você vá embora aí com essa nova ideia, né? Que você dê esse passo de conhecer o Deus um pouco além dessa visão minimalista que nós temos. Nosso Deus é um Deus criador de todas as coisas e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ficar de pé? Pastora Anida, a senhora ora conosco, nos dá a bênção. Aleluia. Hoje às 18h30 nós temos a culto da família. Bom dia, Igreja Paz. Sempre aprendendo coisas profundas de Deus, né? Queridos, tenho um testemunho pequenininho para dar. Desde 2016 eu tive um câncer de mama. Então, cada 6 meses eu faço check-up completo, né? E sempre dava lá, gordura no fígado. E agora eu fiz essa semana, né? Uma ultrassom do abdômen. E uma doutora excelente, mas fuçando em tudo. Eu falei, olha o meu fígado, como está? Ela falou, não, limpinho, não tem nada. Eu falei, não tem uma gordurinha? Não tem nada. E é uma coisa tão difícil de perder quando você tem uma gordurinha no fígado, né? Eu falei, Senhor, o Senhor é um Deus que faz, né? O Senhor é um Deus que cuida do nosso corpo. Por isso que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos cuidar dele, né? Vamos deixar aquela gordurinha, né, Jefferson? Aquela carne gordinha lá, né? Que é tão gostosa, né? Mas nós temos que saber que o nosso corpo é do Senhor, né? Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, Pai. Quero te agradecer por tudo que o Senhor faz. Eu quero te agradecer por esta manhã, com essa aula, Senhor, que nos ensinou tanto, nos fez lembrar tantas coisas, Pai querido. E nós te glorificamos por tudo, por este mundo maravilhoso que o Senhor fez, por este céu que às vezes nós nem contemplamos, moramos na cidade, Pai, não temos esse prazer de ver este céu pintadinho tão lindo, Senhor. Que nós possamos dar valor em tudo que Deus faz, que nós temos os nossos olhos abertos para isso, Pai querido. Muito obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, Senhor amado. E nós voltaremos aqui novamente para continuar te louvando, te engrandecendo, Senhor. E nós queremos colocar este final próximo de semana, os tributos ao Rei Jesus, é para ti, Senhor amado. Nós abençoamos os pastores que virão e a vida de cada um, Pai, que nós possamos estar aqui também te louvando, te engrandecendo, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz. E nós oramos em nome de Jesus. Vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Tenham um bom dia, um bom almoço. Até às 18h30. Obrigada.